Eu quero trazer uma palavra, expressar uma palavra de Deus para que sirva de alimento, que sirva de comida para cada um de nós. Nós sabemos que todos os dias, irmãos, nós necessitamos de um alimento para a vida espiritual. Mas eu quero expressar essa palavra a todos que me ouvem e vão me ouvir através desse vídeo, que caminha com Deus, mas ainda precisa algum ajuste, como todos nós às vezes precisamos, mas que Deus possa despertar. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o nosso Deus envia uma carta para a igreja de Laodiceia. Ele escreve para a igreja de Laodiceia para que ela pudesse despertar do sistema de vida que a igreja tinha lá. Assim, de repente, nós também temos um estilo de vida que não tenhamos produzindo como Deus deseja que produzimos. Nós sabemos que Deus nos chamou para produzir e não para ficar numa visão própria humana. Nós precisamos de Deus. Eu preciso conhecer muito a tua palavra e andar por ela para que eu viva ela. Aqui na palavra de Deus, o Apocalipse 3, que eu quero comentar com o irmão ou com a irmã, 3,15, olha aqui que Deus vai dizer. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que dirá se fosse frio ou quente. Deus olha para a igreja de Laodiceia e viu que a igreja de Laodiceia não estava agradando a Deus, estava dando ânsia de vômito ao próprio Deus, com o seu estilo de vida, com a sua forma de vida, como dizendo que é de Jesus, mas não vivendo a palavra de Deus. E eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, como que está a sua vida? É importante nós entender e compreender a palavra, que Deus conhece a nossa vida diariamente, Ele observa, Ele conhece os nossos atos, Ele conhece o que nós pensamos, o que nós fizemos ontem, hoje ou amanhã nós vamos fazer, Ele sabe. Então isso é bem importante. E o desejo de Deus é nos corrigir. Mas o que o nosso Deus não deseja de nós é ser morno. Uma água morna é muito difícil de nós tomar. Então ele disse que estava dando ânsia de vômito. Por quê? Porque essa igreja Laodiceia, ela tinha esperança, ou tinha uma confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ela confiava em si próprio. Não era as escrituras, a palavra de Deus, que realmente ela seguia. Então ele, nosso Deus, eu conheço as obras de vocês, que não é quente nem morna. Irmãos, o nosso Deus, ele deseja que nós despertamos, se assumimos Jesus, caminhamos com ele. Essa igreja provavelmente era muito associada com o mundo e com o pecado. Com quem que eu estou associado? Será que eu estou associado com Jesus? Será que eu estou associado com Deus? Será que realmente o Deus da minha vida eu sirvo com temor, com garantia? Irmãos, olha que o nosso Deus, ele disse que todos nós temos que andar sabendo que Deus pode nos exortar, nos chamar atenção para uma grande mudança. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 5, ele vai dizer assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filho meu, não despreze a correção do Senhor. Lá eles estavam desprezando, e não estavam guardando os princípios, não estavam tendo temor, não tinha os frutos do amor, não tinha uma doação, não tinha um compromisso. Já pensou o irmão ou irmã que é cristão apenas de nome, não tem uma reverência, não guarda os princípios da palavra de Deus? E como que Deus vai entender isso? E continuando o texto aqui, ele vai dizer assim, a correção do Senhor: e não desmaie quando por ele fores repreendido.
Irmãos, nós podemos muitas vezes ser repreendidos por não exercer a palavra de Deus como ela nos recomenda, não ser pessoa temente, não produzir frutos. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus deseja que todos nós produzimos fruto digno de arrependimento, de consciência. No versículo 6 ele vai dizer assim: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Irmãos, pode nós ser cristãos e muita coisa dando errado e ser um açoite de Jesus, ser um tratar de Jesus, porque nós ainda não somos aquelas pessoas que andamos conforme Deus deseja. Andamos frio, morno, não somos aquecidos pela palavra. Aqui a palavra de Deus, ela nos diz, no versículo 16, aqui do Apocalipse 3, ele vai dizer assim: assim porque és morno, e nem és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não é frio e nem quente, é morno. Irmãos, eu até acredito, se fosse frio total, haveria uma possibilidade de um encontro ainda, haveria uma esperança. Mas no caso deles não era morno nem quente, não era quente nem frio, eram mornos. Então eles tinham a esperança que eles estavam com salvação, eles estavam com Jesus. Mas olha o que vai dizer o versículo 17, irmãos: como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Irmãos, eles consideravam ser rico na pessoa de Jesus, ou até mesmo financeiramente, porque essa igreja não era uma igreja pobre, mas os valores que eles recebiam não dizia que era Deus que estava retribuindo pelos atos de obediência que eles tinham. O nosso Deus estava aborrecido com eles. Será que Deus não está aborrecido com o irmão, com a irmã, por não ter fruto digno? Mas quando ele diz aqui, irmãos, é muito clara a palavra de Deus: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabe que é um desgraçado. Desgraçado é uma pessoa sem a graça, sem a misericórdia de Deus. Mas os irmãos podem dizer: mas a graça não é para todos? Sim, a graça é para todo aquele que creu, temeu, anda no caminho do Senhor, porque Jesus morreu por todos, e o inferno provavelmente já tem muita gente, o inferno está esperando muita gente, porque não entendeu a palavra de Deus. Mas Jesus morreu por todos. Se nós não viver a graça, nós não desempenhar a graça, nós somos desgraçados. E pior é quando alguém diz que é de Jesus e não teme o Senhor, não tem reverência, não guarda princípio, não tem o amor, não tem a dedicação, não tem o temor. O temor é o princípio da sabedoria. Meu irmão e minha irmã, que Deus possa nos abençoar para que nós podemos andar. Então eles não sabem que é um desgraçado, miserável. Irmãos, uma pessoa miserável é sem a unção, sem poder, sem revelação, sem entendimento. Esse miserável que não é financeiro, é um miserável sem Cristo, sem Deus. Mas que Deus abençoe sua vida, para que podemos ser ricos em Jesus Cristo, ser dependente de Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, irmãos, glória a Deus, ele vai dizer assim, aleluia: pobre, cego e nu. Irmãos, a igreja de Laodiceia não saberia para onde estava indo, ela era cega. Ela dizia que tinha Jesus, tinha Deus, mas era cega. Você fala que tem Jesus e tem Deus, está com os olhos abertos, sabe para onde está indo? Não é um pobre, cego? Irmãos, nu, não tinha as vestiduras do Espírito Santo, não tinha a roupagem do Espírito Santo. Deus tenha compaixão de nós e nos ajude para nós vestir essas vestiduras através de uma atitude e de uma busca na presença de Deus, porque Deus deseja nos abençoar e deseja nos tocar em nossas vidas. Mas ele vai falar algo aqui importante, irmãos. Ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Irmãos, eu quero dizer assim, como que esse irmão e como que essa irmã pode comprar ouro refinado no fogo? Existe
Só uma forma para que eu, o irmão e a irmã, nós podemos comprar ouro refinado no fogo. Existe, segundo a palavra de Deus, só uma forma. Aqui no livro de Mateus, capítulo 5, olha o que ele vai nos dizer aqui. Mateus 5 e o versículo 3. Deus recomenda que tu compre ouro refinado no fogo. Mas esse ouro não é vendido para qualquer um. É para todos aqueles que têm sede de Deus. Aqueles que têm fome de Deus. Em Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse que compra ouro. A igreja de Laodiceia não era pobre ao ponto de depender de Jesus. Eles acreditavam que podiam receber algo de Deus. Depende da sua situação. Acha que pode receber, está esperando receber, mas tu não é pobre. Pobre é aquele que depende todo dia dos mandamentos, da lei de Deus, dos estatutos, tem amor no coração, abençoa o pobre, abençoa aquele que persegue, tem bom entendimento, tem sede, tem decisões. Se tu não tem decisões, não tem como realmente você ser pobre. Mas ele vai dizer ainda no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aquela igreja não chorava, aquela igreja não podia ser consolada, aquela igreja vivia os valores que tinham. Qual é o seu valor que prende você de ser um crente abençoado? O que está no seu coração, os valores da terra? O que vale mais para ti? É Jesus de Nazaré que foi para a cruz ou é os seus valores? Irmãos, essa é uma palavra que o nosso Deus diz para nós, que nós temos que ter. Para comprar ouro refinado no fogo, você precisa também ser, como diz aqui a palavra de Deus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome, sede, desejo, prazer. E ele fala bem-aventurados os mansos humildes. Você já pensou, se nós não somos mansos, não temos humildade, não temos sede, como que você vai comprar ouro refinado? E ele vai dizer assim, olha que o nosso Deus vai dizer aqui no Apocalipse ainda, que é importante nós entender. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista. Você precisa de uma vestidura. Essa vestidura ela tem que ser transparente, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é a natureza divina no seu coração, a natureza divina no meu coração. Quando as pessoas olham para nós e vê algo de Jesus, porque nós temos vestido com a vestidura de Jesus. Irmão, irmã, o autor de Atos 1:8, ele disse muito claramente, ele foi muito claro em dizer: recebereis as virtudes do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo, se nós não se tornar um novo homem, uma nova criatura, não teremos o Espírito Santo, não seremos testemunha que vai falar de quem é o Senhor e do que Ele é, está contigo. Meu irmão e minha irmã, não desanime, mas busque a presença de Deus. Não faça parte da igreja de Laodiceia, mas faça parte dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que Deus assim esteja em nossas vidas, para nós poder entender a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, de repente o irmão e a irmã está passando por algum momento difícil da vida, não entendeu ainda, é o próprio Deus tratando e até mesmo castigando. Olha o que vai dizer aqui, eu vou ler um texto aqui que vai nos surpreender. Apocalipse 3:19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amam, se pois zelosos, arrepende-te. Isso aqui é um tratar de Jesus, aqueles crentes que não entenderam a voz de Deus, apenas esperam receber bênçãos, cura, até mesmo que demônios vão embora, mas não se tornaram fervorosos, são mornos. Aí Jesus está repreendendo, está disciplinando, permitindo situações para que se volte para o Senhor e ele pode se arrepender dos seus atos pecaminosos.
Irmãos, não pensa que todo problema vem do diabo. O próprio Jesus pode permitir. Aqui sobre a igreja de Laodiceia, ele está permitindo no versículo 19. E depois ele fala no 20 para cada um de nós: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Ele disse: vamos sentar na mesa junto, mas eu estou por lá de fora. Irmãos, essa igreja, Jesus estava por lá de fora, batendo na porta e disciplinando ela, para que ela não se tornasse mais morna, que ela fosse fervorosa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus entre na sua casa e que Deus possa fazer uma grande obra. Se o seu problema realmente é falta de ser fervoroso, acorde, irmão, acorde, irmã, desperta. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Você que está tanto tempo numa igreja e a disciplina de Jesus continua ainda, porque ainda não despertou, não acordou, não se aqueceu em Jesus. Jesus não morreu apenas para nos dar as coisas terrenas. Eu sei que ele tem para dar coisa terrena, mas não é o grande interesse dele. O grande interesse dele é levar a cada um de nós fazer parte do céu, a salvação. E por isso que ele disciplina aqui. Por isso que ele fala no versículo 19: eu repreendo e castigo. Ele é um pai zeloso com seus filhos. Se você é filho de Deus, entenda a voz do Senhor. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus lhe abençoe.